a gente a importância da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, um compromisso com a saúde e a qualidade de vida de todos nós. Mas afinal, o que é saneamento básico? Com este tema, damos início hoje a uma série especial de 3 programas sobre o assunto. Para começar, vamos conhecer um pouco mais sobre as atividades da Funasa e a importância desse trabalho para a promoção da saúde nos pequenos municípios brasileiros e também falar da parceria pioneira do CREA Minas, que ajudou centenas de cidades. No estúdio, o presidente da Fundação, Gilson Queiroz, é nosso convidado. Gilson, prazer tê-lo aqui mais uma vez e falar de um plano tão importante, né, e que pode revolucionar mesmo a questão até da saúde, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre esse Plano Municipal de Saneamento Básico. O que é isso? Bem, na realidade, o plano, assim como todos os outros planos municipais, o plano diretor de desenvolvimento da cidade, o plano de habitação, o plano de mobilidade urbana, é nada mais, nada menos que o olhar da cidade sobre como resolver os problemas específicos. Nós tivemos um período grande onde ficamos sem uma definição clara de regras, de investimentos sobre saneamento no país, e isso foi a partir da lei de saneamento que foi promulgada em 2007, nós começamos então um trabalho de repensar como fazer o saneamento do país e como atingir o que a gente chama de universalização, como todo cidadão vai ter acesso aos 4 itens do saneamento, que é abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e adequada gestão dos resíduos sólidos. Então, o plano municipal, ele é o detalhamento de como aquela comunidade, como aquela cidade enxerga os seus problemas ambientais e específicos ali desses 4 itens e como resolvê-los. E dentro desse plano, foi pensar, a Funasa ficou com os municípios até 50 mil habitantes. Como é que é o trabalho da Funasa nesse contexto aí do saneamento básico? Bem, a lei de saneamento definiu que o coordenador do processo, de todo o processo de saneamento do país, é o Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades é quem coordena a política de saneamento hoje no país. A Funasa, como é um órgão que já tem uma expertise, um conhecimento, um trabalho, principalmente em pequenas comunidades, em comunidades especiais, ela ficou com o que a gente chamou de pequenos municípios, que são os municípios abaixo de 50 mil habitantes, responsável por resolver e aplicar os recursos de saneamento. E o Ministério das Cidades, nesse momento, está cuidando das cidades acima de 50 mil habitantes, apesar de serem só 607 cidades no município, num universo de 5.565, ela tem ali 60 e tantos % da população exatamente nessas 600 cidades. E deve dar, a gente estava conversando anteriormente, que cidades grandes, às vezes, já tem um plano elaborado, técnicos, pessoas preparadas. E a cidade pequena, às vezes, ela não tem essa capacitação, né, esse pessoal preparado para promover o saneamento. Esse trabalho, então, pensar o planejamento, pensar os projetos e fazer a análise da situação que se encontra o município, conseguir fazer o diagnóstico de todas as situações em toda a área geográfica do município é um desafio grande. Por quê? Se você pensar nesse corte populacional, nós temos 2.515 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Esses são municípios que vivem exclusivamente, praticamente todos vivem exclusivamente do Fundo de Participação dos Municípios. Então, ele não tem recursos para manter equipes técnicas, para manter profissionais, um corpo técnico e gerencial, para cuidar de todas as políticas que o município fica responsável, né? Cuidar da saúde, da educação, da urbanização, né? Isso aí tudo está ali a cargo daquela prefeitura. E você não tem, às vezes. Então, o desafio grande está exatamente nesses pequenos municípios. Como é que a gente vai contribuir para que esses municípios consigam juntar a sua população, fazer a discussão e a identificação dos problemas e organizar essas ideias dentro de uma proposta técnica, de uma proposta adequada para atingir a universalização.
Agora, nesse plano, contempla resíduos e existe também a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual é a relação? Tem alguma relação ou não tem? Tem tudo a ver, né? Na Lei 11.445, ela fala que nós temos de tratar do saneamento básico, que é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Só que nós temos também uma lei específica de resíduos sólidos, que é a Lei 12.305, que trata como operar, como fazer a gestão adequada desde a coleta, desde da coleta e da separação de materiais aproveitados até a destinação dos rejeitos. Então isso tudo tem que ser pensado aí do ponto de vista dos grandes produtores de resíduos, como a construção civil, os resíduos de estabelecimentos de saúde, os grandes produtores industriais comerciais, o lixo comercial e público. Então isso tudo tem de ser pensado no plano de gestão de resíduos, que pode fazer parte desse plano municipal de saneamento. Porque o plano municipal de saneamento é um plano de estabelecimento de metas, de perspectivas futuras. O plano de resíduos é um plano de gestão, de operação, de como você vai trabalhar as questões ali no dia a dia. E dentro dessa dificuldade, às vezes, para alguns pequenos municípios, nesse caso do resíduo, ele pode consorciar com municípios que já têm uma estrutura maior. Isso tem dado certo? Como é que você encara isso aí? Bom, os consórcios, aí nós temos também uma lei de consórcios, ele tem sido a saída e uma saída importante para os municípios que não têm essa estrutura que a gente disse agora há pouco, não tem estrutura técnico-gerencial. E nós temos consórcios de saúde, nós temos consórcios na área de saneamento, consórcios na área de resíduos. Os municípios estão se agrupando para conseguir resolver seus problemas. Principalmente na questão dos resíduos, é fundamental esse conceito e esse agrupamento, porque você não precisa de ter um monte de aterro sanitário. Você pode ter um aterro que atende várias cidades, que são pequenos produtores de resíduos, que não tem uma quantidade, um volume de resíduos, porque a operação de um aterro sanitário, você precisa de ter ali, além da área, a manutenção daquela área, você precisa ter vigilância, precisa de ter máquina trabalhando ali, precisa de ter todos os equipamentos para tratamento do show. Então, quer dizer, isso, se concentrado, vários municípios jogando no mesmo lugar, divide esse custo e fica mais barato, fica viável economicamente. Agora, o desafio maior da política de resíduos, na realidade, é a coleta seletiva. Você convencer o cidadão que ele precisa de separar o lixo seco do lixo úmido para propiciar a gente, através das cooperativas e associações de Uhum. ou das estruturas municipais que cuidem da separação, porque não tem sentido mais a gente jogar tanta matéria-prima fora, né? A gente está aí extraindo o tempo todo da natureza materiais, minerais, vegetais, para cuidar das nossas necessidades, e jogamos fora toda essa matéria-prima de novo. Então, nós precisamos de estabelecer esse No Brasil, conceito. com a latinha de alumínio já deu certo, né? Andou bem, quer dizer. Agora, precisamos de ver a questão do papel, precisamos de ver a questão dos plásticos, da madeira, isso tudo é um material muito precioso. Eletrônicos, né? Também, né? Agora, Gilson, com relação a esse plano municipal de saneamento, ele tem uma perspectiva, assim, uma visão, 20 anos, mais ou menos? E como é que deve ser pensado isso? E eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho também daquela questão de que o tratamento de esgoto, de água e esgoto, não é levar até a porta da pessoa. Tem a ver com a casa inteira, né? Não adianta só chegar ali na porta e não complementar o serviço. Bem, primeiro essa questão de saneamento, os 20 anos foi o prazo que foi estabelecido para a gente atingir. Isso está previsto na lei. Então, nós teremos esse prazo para investir uma estimativa hoje de 508 bilhões de reais para que a gente consiga resolver todo o déficit que tem hoje no país. Então, esse é um trabalho, um investimento que vai exigir uma preparação, que hoje a gente não consegue
fazer o investimento. A gente não consegue dividir em 20 parcelas iguais e investir a partir do ano que vem uma parcela, não consegue. Nós não estamos, o país não está preparado para isso, nem do ponto de vista das estruturas públicas, nem da iniciativa privada. Nós precisamos formar gente, esse trabalho tem que ser um trabalho crescente, que a gente vai aumentando e melhorando o nosso desempenho até chegar no que a gente pode considerar como ideal. A questão do saneamento intradomiciliar, né, que você citou aí, é o que a gente discutiu muito na FUNASA. A FUNASA tem esse conhecimento já internalizado, porque trabalha com melhorias sanitárias domiciliares há muitos anos. Como você trata com populações pobres, você faz uma rede de abastecimento de água e chega com a ligação domiciliar na porta do cidadão. Mas você entra na casa dele e chega com a rede de esgoto também ele na porta. Você entra dentro da casa, não tem um banheiro. A cozinha não é adequada. Então você não tem condições para... Às vezes aquela água ali vira mais problema, porque ela é utilizada de qualquer jeito no ambiente, cria ali promover a qualidade de vida e saúde, vai piorar. Né? Às vezes piora as situações. Então precisa de ter esse olhar. Quando se trata de populações pobres, então tem um programa de melhoria sanitária domiciliar, que são 15 itens, mas vai desde a construção completa de um banheiro, até, às vezes, melhorar uma cozinha, instalar uma pia de cozinha, um reservatório domiciliar de água, fazer simplesmente a ligação desse banheiro que já existe, talvez já exista, com a rede pública e a pessoa não liga por falta de recursos ou de conhecimento. Então, esse trabalho ele vai ter de ser feito também. Para que fique completo essa São questão, 3 né? programas que estão previstos no Plano Nacional de Saneamento. É o Plano de Saneamento Básico Integrado, que prevê os grandes investimentos, os investimentos em todas as ações, e de maneira integrada, né? A gente não pode pensar só na água ou só no esgoto, quer dizer, isso Tudo tem junto. de estar dentro de uma lógica única. O programa de saneamento estruturante, que esse foi o grande salto que o Plano Nacional de Saneamento atual deu em relação ao Planasa, que foi o nosso plano da década de 70. Esse programa ele prevê exatamente a estruturação dos organismos que vão cuidar do saneamento. Então, é preparação, é investimento, eu diria, em conhecimento, né? É você estruturar as companhias, as autarquias, estruturar os municípios, desenvolver política tarifária, com programas de controle de perdas, e estruturar a área de projetos e conseguir fazer com que a gente tenha estruturas preparadas para receber a obra e mantê-la para o resto da vida. Né? Porque o saneamento, você não está pensando numa casa que você faz, entrega e está feito, concluiu a política ali. Não. Não é assim. Ele vai, a manutenção e a operação, ela é o resto da vida. Então, esse processo, ele não termina nunca. E nesse programa, ele tem uma previsão de investimento de 112 bilhões de reais. Então, é uma oportunidade, inclusive, para os estudantes, pessoal que está se formando agora, que é uma área promissora, que vai ter muito investimento e vai ter muito espaço, tanto na área pública quanto na área privada, para que a gente consiga fazer isso. E o terceiro programa do plano, ele é o Programa de Saneamento Rural, que ficou a cargo da FUNASA. E aí, dentro dele, a gente trata muito bem dessa questão do saneamento intradomiciliar. Que é importante lá também. E é importante, porque as áreas rurais são exatamente as áreas onde se concentra a maior população em extrema pobreza do país. E tem que tomar cuidado com os lençóis freáticos,
essa questão toda, né? Gilson, então vamos continuar nosso bate-papo e falando agora um pouquinho da parceria pioneira da Funasa com o CREA Minas, que já até foi procurada, né, replicada em outras cidades, porque deu muito certo, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a gente. Bem, desde 2009, a Funasa se preocupou com a questão da necessidade de apoiar os municípios, através do seu programa de cooperação técnica, apoiar os municípios para que eles elaborassem seus planos. Então, o primeiro modelo que foi estabelecido foi o município fazia um plano de trabalho, apresentava, a Funasa repassava o recurso para que ele fizesse, então, o plano. Muitos municípios receberam esses recursos e trabalharam com a ideia de contratar o plano, terceirizar a responsabilidade. E ele pode ser contratado, um apoio, uma consultoria, mas o plano ele é indelegável. O plano ele tem que ser feito pelo município porque a participação social ela é prevista e é fundamental. Então, sem a participação da comunidade, na discussão e na elaboração, na determinação das metas, ele não é um plano adequado. Então, esse processo nós investimos lá de 2009, 10, 11, até 2012, investimos cerca de 120 milhões aproximadamente. E o resultado desse trabalho não foi satisfatório, porque até hoje, a grande maioria dos municípios que receberam esses recursos não conseguiram entregar um trabalho adequado para a Funasa e prestar conta daquele recurso. Então, a partir de 2013, nós mudamos a proposta. Bom, já que é o município que precisa de fazer o plano, o município que vai ter a responsabilidade de fazer a gestão desse plano depois, então vamos apoiá-los no sentido de que eles elaborem, vamos trabalhar como catalisador do processo. Então, pensamos um modelo e desafiamos o CREA de Minas Gerais para assumir essa responsabilidade. O presidente Jobson concordou, se propôs a encarar esse desafio. E aí começamos, fizemos um convênio onde estava previsto várias oficinas com espaços entre elas para que o município que estivesse participando tivesse tempo de desenvolver parte do produto, né? Fazer o para casa, ir para a oficina, receber a carga teórica, fazer o para casa, voltar para outra oficina, e assim foram 3 oficinas. Esse processo que a gente assinou um convênio com o CREA para 100 municípios, ele foi multiplicado, o CREA de Minas Gerais conseguiu multiplicar isso com investimento próprio, seja nas estruturas físicas e no pessoal que ele alocou também fora do convênio para ajudar no processo. Então, o CREA Minas capacitou 459 municípios, porque foi através de associações de municípios, através de consórcios. Isso, então, multiplicou, fez a multiplicação dos recursos aí e conseguiu fazer com que 459 municípios do estado de Minas Gerais participassem do processo. E agora estão acontecendo ações para os municípios que não concluíram seus planos. O CREA está trabalhando com a equipe de apoio, indo aos municípios para servir como incentivador, como forma de ajudar para que o município conclua seus planos. Então foi um trabalho extremamente exitoso. Então, já no início, quando começaram as primeiras dificuldades e fomos resolvendo cada problema, isso já foi atraindo os outros estados. Então, hoje no país nós temos diversos
convênios desse tipo, em alguns estados com CREAs daqueles estados, outros com universidades, né? Mas tem hoje, então, dentro desse modelo, esse modelo que foi criado e pensado junto com o CREA de Minas, ele serviu, então, de exemplo para o país todo e nós temos vários em andamento nesse momento. Porque a grande demanda era justamente pessoas qualificadas para começar. Eu imagino que devia ter prefeitura que não sabia nem por onde começar. Exatamente. E aí vem vocês ajudando Foi nesse o ponto. modelo anterior, foi isso também. O município não sabia como... ele recebia o recurso, não sabia nem contratar, o que estava exatamente o que estava contratando. Então isso gerou muito documento, né, que era exatamente igual ao do outro município, foi vendido para um outro município, então isso aí não foi aceito pela Funasa. Sendo que as demandas são bem diferentes. São né? diferentes, cada município é diferente, cada um tem uma área geográfica, uma distribuição populacional, um problema específico, cursos d'água diferentes, o volume de esgoto, volume de resíduos, é tudo diferente. Tem que ser. Então ele é específico, o plano ele é da cidade. Agora, esse plano foi prorrogado o prazo para elaboração dele, né? O que as prefeituras vão ganhar agora, então? O que nós notamos no governo federal? Pouquíssimos municípios, né, um percentual pequeno de municípios, tinha seu plano elaborado ao final do ano passado, foi quando venceu o prazo para que os municípios tivessem seu plano já estabelecido. Então, em discussões, inclusive própria reivindicação dos Confederação Nacional de Municípios, Associação Brasileira de Municípios, os municípios reivindicaram uma dilação do prazo. E fizemos, então, essa conversa internamente com o Ministério das Cidades, Ministério do Meio Ambiente e Funasa, e chegamos a uma proposta de um prazo de 2 anos, que não é um prazo para ninguém ficar tranquilo, nenhum prefeito achar que, não, ganhei o prazo. Tempo. Não tem não, quer dizer, é o prazo suficiente para ele iniciar imediatamente e dar conta de conseguir concluir seu plano dentro do previsto. Porque quem não tiver o seu plano municipal de saneamento ao final do ano 2015, a partir de 2016, não acessará recursos de saneamento, recursos federais para saneamento. O que era difícil vai ficar mais difícil ainda. Assim como esse prazo já ocorreu, por exemplo, na Lei de Resíduos. No caso do saneamento, no Plano Municipal de Saneamento, como o prazo estava previsto no decreto, foi fácil. Foi um novo decreto, então a Presidenta da República assinou um novo decreto que alterou o prazo. Na Lei de Resíduos, o prazo está contido na lei, no corpo da lei. Então, só o Congresso Nacional pode alterar o prazo. Esse prazo, por exemplo, o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, ele venceu em 2 de agosto de 2012. Então, nós já estamos... já não conseguimos, os municípios já não conseguem acessar recursos para resíduos sólidos se eles já não têm o seu plano de gestão. Agora, de uma forma geral, Minas a gente tem esse projeto com essa parceria que deu super certo, né? E agora a questão da capacitação, a Funasa, o trabalho de capacitação da Funasa, para que os municípios de uma forma geral consigam fazer esse plano. Como é que foi esse trabalho? Como é que você faz uma avaliação disso de uma forma geral? Bem, o plano, ele tem que ser entendido não como uma peça muito complexa e muito difícil de ser realizada. Na realidade, esses planos eles precisam de ser do tamanho e com a simplicidade da estrutura técnico-gerencial do município. Não adianta eu ter um plano super complexo, cheio de tarefas e milhares de exigências para um município que não tem um profissional no seu quadro para fazer a gestão do plano.
Então ele precisa de ser adequado à estrutura do município. Então esse plano, ele não pode ser um livro na prateleira no gabinete do prefeito. Ele tem de ser uma ferramenta de gestão. E essa sinalização ficou muito clara quando, depois de anos de discussão, produção de milhares de documentos, a equipe que concluiu o Plano Nacional de Saneamento resumiu ele num documento de 146 páginas. Pois é, Jesus. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa e parabenizar o trabalho da FUNASA, essa parceria com o CREA, né, que deu muito certo. E agora é trabalhar, né? As prefeituras têm que trabalhar, quem não fez ainda, começar a correr atrás para não perder os recursos. Né? Com certeza, nós vamos ter de investir muito esforço para que a gente, ao final dos 20 anos, tenha um país diferente, um país com o meio ambiente, o ambiente urbano, o ambiente dos domicílios rurais, de maneira adequada, com seus problemas de água, esgoto, resíduos, todos resolvidos, né? E isso a gente acredita, foi todo o esforço que foi feito, não só pelo governo, mas pela sociedade brasileira. Participaram desse esforço as universidades, as empresas, as organizações da sociedade civil, todo mundo se envolveu nisso. Então a expectativa era uma expectativa, eu diria, nacional. Ok, então muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. Obrigado. Bom, gente, no próximo programa você vai conferir a segunda parte da série sobre saneamento básico. Vai conhecer os desafios do setor e exemplos de boas práticas.